singing, hey mama, don't stress your mind, we come. Olá, bom dia, alunos do sétimo ano A, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Na Santa Paz? Bom, espero que estejam, né? Tudo bem com todos. Eu quero que vocês abram o livro na página 62, 63, para a gente fazermos, né, a conferência da atividade da aula do dia 18. Nós falamos sobre outras vozes e falamos um pouquinho sobre o trabalho de Antônio Nóbrega, onde nós deixamos aqui 4 questõezinhas. A primeira é para fazer a leitura, né, dessa parte aqui que está toda em azul. E aí nós temos aqui na página 63 mais 3 perguntinhas depois da leitura, não é? Bom, então aí diz o seguinte, logo na segunda: de que maneira o artista Antônio Nóbrega buscou conhecer e compreender a cultura popular para desenvolver o seu trabalho? Bom, o Antônio Nóbrega, ele realizou pesquisas, plasmou conteúdos e leu obras que lhe deram bagagem e lhe possibilitaram compreender a cultura popular. Foi isso que ele fez, tá? Bom, a terceira: o que motivou o Antônio Nóbrega a falar das danças populares e o seu espetáculo? Bom, no caso ele pretende, né, chamar a atenção para a importância de trabalhos que pesquisem, sistematizem e divulguem a riqueza da dança na cultura popular. Para Nóbrega, a dança ainda é uma linguagem pouco estudada. Na quarta, troque ideias com seus colegas e o professor reflitam, né, sobre a relação entre o retorno positivo que o público deu ao espetáculo e a importância de conhecer mais sobre as danças populares brasileiras. Bom, aqui no caso é a parte positiva, né, em relação ao estudo que o Antônio Nóbrega fez. Bom, por ser uma resposta popular, né, a gente busca, né, direcionar o olhar de vocês, alunos, para perceber que o retorno positivo do público, né, reflete a importância de conhecer as danças. É isso que ele queria, que as pessoas conhecessem as danças, né, as danças populares brasileiras, pois elas fazem parte de nosso patrimônio cultural. Então, essa é uma parte positiva, né, do Antônio Nóbrega. Ele queria isso com suas apresentações, fazer com que as pessoas pudessem conhecer mais um pouco sobre as danças populares brasileiras, certo? Então, agora vamos para a página 64. Bom, então aqui na página 64, nós vamos falar hoje, e 65, sobre a arte do amanhã, certo? Bom, então aqui diz o seguinte, que é a dança promovendo encontros. Bom, então aqui nós temos que Catarine Dunha, 1909 a 2006, foi uma bailarina, coreógrafa, antropóloga e ativista negra estadunidense, né? E ela é engajada politicamente. Dunha lutou contra estereótipos raciais do negro e expressou constantemente sua identidade cultural em suas criações. Na década de 1930, ela colaborou para a ascensão e a valorização da dança negra profissional nos Estados Unidos, principalmente com sua companhia de dança, composta exclusivamente de bailarinos negros e com coreografias cujos temas abordavam a cultura negra. Bom, então aqui mostra um pouco, né, algumas imagens, vocês podem ver e podem fazer uma leitura mais calma desse texto. Bom, aqui diz que em 1951, Dunha visitou o Brasil com sua companhia de dança.
Apresentou-se nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e na ocasião conheceu o brasileiro Mercedes, né, a brasileira Mercedes Baptista, a bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a quem convidou a estudar e dançar sua companhia. Bom, depois de passar um ano, né, tendo aulas e experienciando a dança moderna com Catarina, Dúnia e sua companhia, Mercedes voltou ao Brasil e reuniu diferentes artistas negros conectados de alguma maneira às danças populares brasileiras. Bom, então a partir de pesquisas e do contato com festas, rituais, manifestações religiosas afro-brasileiras e com base na experiência artística que obteve nos Estados Unidos. Então, Mercedes desenvolveu uma proposta própria de dança, né? Com o seu grupo de balé folclórica de Mercedes Baptista, a bailarina utilizou movimentações observadas em rituais do candomblé e outras danças brasileiras. Então, dessa maneira, a proposta pioneira de dança de Mercedes Baptista gerou uma plataforma para o reconhecimento e a valorização de manifestações afro-brasileiras e de artistas negros no Brasil, que influenciam dançarinos e coreógrafos até hoje. Bom, então como vocês podem observar aí nas imagens, né, ó, as imagens logo abaixo, ó, olha só, a gente percebe, né, o tipo de movimento, quais são os movimentos que ela está traçando naquele exato momento, né? Bom, e na página 65, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização das danças populares no espaço. Diz o seguinte, que como você observou anteriormente, as danças populares podem se configurar como uma maneira de expressar as tradições, os costumes e as histórias de diferentes povos. Essas danças possuem movimentos corporais e exploram o espaço de várias maneiras, por estar ligadas a diferentes aspectos culturais, tais como religiosidade, festas, lendas, acontecimentos do cotidiano ou brincadeiras. Bom, então veja aqui a seguir alguns exemplos de diferentes organizações que uma dança popular pode ter no espaço. Olha o solo, olha só como é que está. Apenas um participante dança, ou quando em grupo, um dos participantes se destaca para dançar sozinho. Como a gente vê aí na imagem, né? Logo mais abaixo, nós temos uma outra imagem de um casal dançando, né? Par enlaçado. Então, aqui, os pares de dançarinos se movimentam mantendo-se abraçados. Então, a gente vê aqui um outro tipo de dança também, que torna, né, algo mais interessante dentro do movimento, que tem que ser um movimento como se fosse dentro de um tempo, não é isso? Um tem que seguir o ritmo do outro, tem que ser levado, conduzido pelo outro. Bom, mudando de página, na página 66 e 67. Bom, então na página 66 nós temos mais alguns ritmos para ser mostrado aí. Bom, e aqui logo na parte de cima, né, ele mostra que par solto, né, aqui olha só como é que são os pares soltos. Bom, os pares dançam em conjunto, mas mantendo seus corpos afastados. Existem algumas danças em que os pares se enlaçam e se separam conforme as manifestações, como na quadrilha, né? Como a gente vê aqui. Temos também a roda, né? Que os participantes formam uma roda, um ou mais participantes podem dançar no centro da roda, como a gente vê aí, né? Com muitas
em algumas manifestações, algumas festas. E temos também fileira. As fileiras, né, é o que os participantes se organizam em fileiras durante toda a dança. Como a gente vê aqui também, como se fosse uma quadrilha, alguma dança assim, né? Que é, no caso aqui, da catira, né? Dança que pode ser composta por homens e mulheres e crianças. E na página 67, nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos corporais simétricos e assimétricos. Bom, os movimentos corporais podem ser categorizados de diversas formas para facilitar seu estudo. Uma dessas categorizações diz respeito à simetria e assimetria. Um elemento simétrico é aquele que possui duas metades que são, né, correspondentes. Se imaginamos uma reta dividindo o nosso corpo, passando pelo meio da testa, entre os olhos, pela ponta do nariz, sobre o umbigo, até o chão, como representado na ilustração, como a gente vê aqui, né, ó. A seguir, vamos constatar que as metades resultantes serão simétricas, ou seja, correspondentes. Assim, as duas metades, esquerda e direita, são semelhantes, pois elas se correspondem em tamanho e forma. Então, isso é chamado de simetria. Ou seja, como se fossem os movimentos iguais. E na dança, né? Onde nós temos na dança os termos simétricos e assimétricos são utilizados para indicar a maneira como os dois lados do corpo se movimentam no espaço. Né? Olha aí, então vamos observar aqui dentro do contexto, né? O que ele quis dizer. Bom, olha só, movimento simétrico. Movimento simétrico, né? Olha só. Então, as duas metades do corpo se movem da mesma maneira. Né? Se levanta um braço, não levanta só um braço, levanta os dois. Né? Não fica de um pé só, tem que se vai dar um pulo, dá um pulo com os dois pés. E os movimentos assimétricos, as duas metades do corpo se movem de maneiras diferentes. Ou seja, essa dança moderna, ela é uma dança assimétrica. Quando a gente dança, por exemplo, o dance, né? Você se movimenta de qualquer maneira, não é? Não é uma dança que você movimenta o corpo, as mãos de uma mesma maneira, os pés, certo? Então, assimétrico é mais parecido com o dance, onde a gente se mexe, né, de forma desigual. Bom, e aí na página 68, nós temos uma pequena atividade que eu quero que vocês façam, tá? Essa atividade, ela diz que é para ser feita em grupo, mas vocês sabem que nós não iremos fazer em grupo, né? Diz assim, que é mãos à obra. Agora é o momento de vocês, né, colocar em prática. Pinturas de danças afro-brasileiras. Bom, nesta atividade você vai observar a representação do corpo humano dançando em manifestações da cultura popular brasileira feita em pintura do artista Hector Júlio, tá? Conhecido como Caribe. Além dos movimentação do corpo, estas pinturas representam aspectos do cotidiano, bem como danças e crenças que envolvem essas manifestações. Bom, então vocês vão olhar essas duas imagens da página 68 e da página 69, que é essa imagem aqui, certo? E diz assim, ó, na obra aí que forma em grupo, a gente não vai formar grupo, tá? Faz sozinho. Vocês vão observar duas pinturas apresentadas e leiam o texto que contextualiza cada uma delas, certo? Depois de vocês lerem, nós temos as duas perguntas, né? Logo mais abaixo, eu quero que vocês respondam essas duas perguntas que estão na página 69. 3 perguntas, que é até a quarta questão. Tem assim, ó.
Cada grupo deve escolher uma imagem e analisar. Aqui no caso, não é o grupo, é vocês, tá? Vocês vão escolher uma das duas imagens e vão analisar os detalhes, né? Qual é o movimento, que movimento é esse, né? Vocês podem estar dizendo que tipo de movimento, se é um movimento simétrico, se é um movimento assimétrico, tá? Na terceira, em seguida, analisa os corpos no espaço, né? Onde vocês, igual a gente viu lá na página 66, 66 e 68. Vocês vão dizer, né? Aqui, ó, se ele é simétrico ou é assimétrico, tá? Qual das duas? Você escolheu a primeira aqui, a dança. Você vai dizer que movimento é esse? É um movimento assimétrico ou simétrico? No caderno, faça uma tabela sistematizando as informações observadas sobre os movimentos de cada personagem das pinturas. Então, vocês vão observar a figura da página 68 e da página 69, tá? Somente até aqui, essa quarta questão, tá certo? Bom, então, finalizamos nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos e o empenho, a dedicação e até a nossa próxima aula de artes. Tchau, tchau!